Vamos falar de esporte agora na TV Bom Dia, principalmente futebol com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Um abraço para ti. Mas antes da bola rolar no futebol, vamos falar de futsal, porque o Atlântico entra em quadra. É isso aí. Para falar de futsal, quero mandar minha solidariedade à família futsal, que se solidarizou ontem com o Xuxa, que perdeu a esposa vítima da Covid-19. Mas vamos começar a falar sobre coisa boa, porque o Atlântico, líder mais do que nunca, joga hoje, Leandro. E enfrenta a SASI, é isso? É isso aí, matéria no nosso site. Enfrenta a SASI, que é a atual lanterna do grupo, está apanhando para todo mundo. É um jogo que o Atlântico venceu o último jogo aqui por 7-3. O último compromisso foi frente à SASI, só que agora viaja até seu baque para enfrentar essa equipe, uma equipe que tem pouco investimento, bem limitado, inclusive quando esteve aqui com um goleiro só, um time bem limitado, enxuto mesmo, um grupo bem pequeno. O Atlântico tem tudo para ir lá, fazer um grande jogo e golear. Os números são excepcionais, o Atlântico ainda não perdeu. Em 9 jogos são 8 vitórias e um empatezinho, 25 pontos, tem um ponto a mais que o Lagoa. O Lagoa tem 24, mas o Atlântico tem 3 jogos a mais do que o Lagoa. Então os números eles realmente chamam a atenção. A torcida do Atlântico ela é muito exigente, eu por muitas vezes até não concordo com essa arrogância que a torcida do Atlântico tem, mas são números que chamam a atenção e o Atlântico tem tudo para continuar nessa lida para o mês de setembro, que vai ser um mês meio que tranquilo, e eu insisto em repetir isso, o Atlântico não pode baixar o nível. Hoje é um jogo que eu espero nada menos do que uma grande apresentação desse time de Erechim. E vamos voltar para o campo falar do Ipiranga. É isso aí, eu tenho uma cartilha aqui porque tem muitas anotações. Espero que, se a chuva permitir, não sei se chove ou não agora à tarde, quero estar lá no Colosso da Lagoa porque tem alguns jogadores que não estarão no jogo que acontece no final de semana contra o Figueirense, uma das principais equipes do futebol brasileiro. Hoje disputa a Série C, mas já esteve na Série A, na Série B. Em Florianópolis, e tem alguns desfalques importantes. O Ipiranga se prepara porque essa partida pode ser um divisor de águas. Talvez, matematicamente, dependendo da combinação de resultados da próxima rodada, o Ipiranga com uma vitória já consiga encaminhar sua classificação. Os destaques da dupla Grenal, Eric, o que tem de Grêmio e Inter? Tem muita informação, o próximo jogo do Internacional é contra o Atlético Goianiense em Goiás. Missão até tranquila para o Inter, depois joga contra o Bragantino que está descendo, né? Como é que o Campeonato Brasileiro ele vai dando as caras conforme vai passando as rodadas, que os times grandes normalmente eles destoam e vão para a ponta da tabela. Mas a principal informação referente ao Internacional é a saída do Thiago Galhardo. O próprio Diego Aguirre falou isso na entrevista coletiva no domingo, e o Thiago Galhardo já embarcou no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, já está de malas prontas, exame médico, tudo certíssimo para chegar em Celta de Vigo, pedido do técnico Eduardo Cudê, do qual ele jogou e se destacou nessa última temporada, em 2021 principalmente. Foi um dos jogadores que menos contribuiu com o Internacional, partidas bem ruinzinhas e a eliminação que fica um pouquinho nas costas desse jogador, mas desejamos todo sucesso para ele, que é sem dúvida um jogador interessante aí no cenário do futebol brasileiro, que vai então para disputar o Campeonato Espanhol. E fica o questionamento: o Internacional vai ir com pressa ao mercado para tentar trazer outro jogador? O próprio Diego Aguirre respondeu isso e disse que não vai ter tanta pressa, até porque a situação financeira do Internacional ela requer uma certa atenção nesse sentido, mas é fato que o Internacional está nessa busca por um jogador agudo, de lado de campo. O próprio Eduardo Cudê talvez seja o responsável, porque ele que montou esse elenco de 2020, e ele não gostava de jogar com pontas. Hoje o Inter tem qual jogador agudo? Caio Vidal, porque o Palácios, o jogador contratado para essa temporada, até agora não diz pelo que veio. Mas calma, eu acho que o Internacional vai ter um pouquinho de calma, pelo que disse o Diego Aguirre, para ir buscar uma nova contratação. Muito bem, hoje o Grêmio tem desafio pela Copa do Brasil. Amanhã? Amanhã. É amanhã, né? Amanhã tem desafio pela Copa do Brasil, enfrenta o Flamengo, já pensando no Corinthians também no Brasileiro. Todo mundo falando muito sobre essa Copa do Brasil, porque querendo ou não, é um reencontro do técnico Renato Portaluppi com o Grêmio. Ele chegou a falar na coletiva depois do jogo contra o Ceará, Flamengo e Ceará, ele disse: olha, todo mundo sabe que eu sou gremista, mas sou profissional. Então não imaginem essas histórias de que o time do Flamengo vai tirar o pé contra o Grêmio. Isso é uma grande bobagem. Agora, o que mais chama atenção, e as informações da segunda-feira eram todas nesse sentido, voltadas a isso, era em relação ao Campaz, que chegou na quinta-feira aqui em Porto Alegre
e que falta ser regularizado. Tem um impasse, me parece, com a CBF, com a Federação Colombiana, porque o jogador ainda não foi apresentado de forma oficial e precisa estar. O Grêmio precisa estar com o jogador regularizado, com todos os trâmites legais, até às 19 horas dessa terça-feira, para ele poder disputar a Copa do Brasil. Porque se isso não acontecer, ele vai disputar apenas o Campeonato Brasileiro. E claro que é um jogador de 21 anos, chegou a vários comentários, eu não gosto muito de ser exagerado, algumas vezes sim, o pessoal sabe. Mas ele é um jogador de muita velocidade, que vai agregar muito para o Grêmio, mas precisa ser regularizado até hoje, senão não vai jogar na quarta-feira contra o Flamengo. O Grêmio que se prepara, mas dando prioridade ao Campeonato Brasileiro. Não achem que o Grêmio vai ir com tudo para conquistar o título da Copa do Brasil, porque nesse momento essa não é a realidade. Muito bem. E olha, começou hoje, as Paralimpíadas de Tóquio. A delegação brasileira será representada por 253 atletas. Vamos ver na reportagem. Laura é atleta da Seleção Brasileira de Levantamento de Peso. A paixão começou ainda na adolescência, no projeto Forças no Esporte. Isso possibilita com que as crianças tenham sonhos, tenham uma perspectiva e exemplos de perto que possam ser seguidos. Todas as crianças que passam por aqui, que já passaram, tiveram suas vidas mudadas de uma forma muito grande. Eu vivi isso aconteceu com a minha vida e eu vi acontecer com todos os alunos, todos os meus amigos. O programa é direcionado a crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, principalmente em situação de vulnerabilidade social, que estejam matriculados na rede pública de ensino. Desenvolvido pela Secretaria Especial do Esporte e o Ministério da Defesa, está presente em 108 municípios brasileiros. 30 mil alunos são atendidos no contraturno das aulas, mas o governo federal pretende chegar a 40 mil até o final deste ano. Reforçar a cidadania nesses jovens, elevar a autoestima, dar a eles noções dos seus direitos, proteger a infância, tudo isso tendo como ferramenta principal o esporte e seus valores universais. Além do Forças no Esporte, o programa João do Pulo oferece atividades físicas a crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Daiane superou a paralisia e transformou a dificuldade em superação. Agora, a halterofilista vai representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. Eu já fui para 12 países, estou me formando em educação física e fez enxergar o esporte muito além daquilo do que eu imaginava, Uma elevação da autoestima, valorização da pessoa, ele volta a se sentir cidadão, ele se reintegra socialmente. Muito bem, um belo exemplo aí do esporte nacional. Vamos ficar na torcida por esses atletas aí do Brasil na Paralimpíada de Tóquio. Às 5 da tarde, no Virando o Jogo, a gente vai trazer mais notícias para você. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, para todos.